Que Deus abençoe a todos. Eu senti a mão de Deus me guiando nessa pesquisa e espero que todos entendam tudo que a gente levantou. Quero agradecer ao meu filho, André Huitiro, esse nome que aparece aqui é do meu filho, que foi o pesquisador na parte da internet e as coisas modernas que eu não acompanho. Ele pegou o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu li e contei para ele e saiu para ver se havia confirmação, saiu procurando. E também uma parte bem menor, agradecer ao Dr. Mário de Tupã, grande pesquisador, com ligação com algumas pessoas na Kodokan, no Japão, que também me passou algumas coisas. Muito bem, eu gosto de falar que a história oficial, ela é difícil de entender às vezes. Para a história oficial, Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas a Igreja Católica tem em documentos e provas materiais dizendo o seguinte: os padres desciam de navio pelas costas do Canadá, chegavam aos Estados Unidos e recebiam ofertas e dízimos dos vikings convertidos ao catolicismo. E nos Estados Unidos existem as ruínas construídas pelos vikings. Isso, Cristóvão Colombo ainda não era nascido. Na história do Brasil, nós temos Cabral como o grande descobridor do Brasil. Mas antes dele, um espanhol chamado Vicente Pinzón veio aqui, entrou no Rio Amazonas com a sua nau, andou um grande pedaço do Rio Amazonas, voltou, desceu até o Ceará e saiu. Se nós quisermos voltar um pouquinho mais no tempo, construções dos vikings na terra deles, acharam lá uma madeira fazendo parte das construções. Essa madeira era pau-brasil, que só existe aqui. A história vai mudar por causa disso? Não, a história não vai mudar. E agora nós vamos começar a falar da nossa pesquisa. Como vocês estão vendo aqui, nesse primeiro slide, quem era o samurai? O samurai, que para nós a imagem dele foi muito denegrida, no que nós recebemos era simplesmente um homem que usava espada e sabia lutar, e sabia usar arco e flecha, sabia usar lança. Era simplesmente isso. Mas, na cultura do Japão, ele era um homem muito educado. Ele estudava, primeiro, religião, depois, poesia, pintura, estudava aquela escrita das letras, os kanjis, que na realidade são chineses e não japoneses. A escrita do kanji para o japonês, ela é tão importante que existem graduações. O professor Matsuo Ogawa, filho do professor Yuzo Ogawa, ele era considerado 7º grau, Shidan, na escrita. E a mulher do professor Shuhei Okano, 9º grau, também é Shidan na escrita. Ou seja, para a época, o samurai era um homem culto, porque os orientais já sabiam, desde há muito tempo, que um homem que aprende a lutar, usar armas, ele tem que ter valores dentro dele, para saber como usar e quando usar, e não simplesmente sair brigando pela rua, usando as coisas que ele aprendeu. Agora, no slide aparece esses samurais sentados, cadeira, em pé, né? Do lado aparece uma armadura, como era antigamente. Quando nós vemos essa foto, a gente já sabe que os estrangeiros tinham entrado no Japão. Por que eu falo tinham entrado? Porque o Japão era um país super fechado. Existe um filme histórico onde o ator principal, John Wayne, ele faz o papel do cônsul americano. Nesse filme, os Estados Unidos mandam uma fragata aportar as costas do Japão e dar tiros de canhão no Japão, para que o Japão aceitasse o cônsul. Até então não tinha nenhum cônsul. Os únicos estrangeiros que entravam lá, de acordo com o que a gente achou, eram jesuítas portugueses e pouquíssimo de holandeses. Quando o Japão recebe o
embaixador americano. E começa-se a ter notícia de fora. É o início da Era Meiji, a grande transformação do Japão. E esse período para o samurai foi muito difícil, porque acabavam-se os feudos, os exércitos dos feudos ficavam sem serviço. E foi para eles muito difícil, mesmo sendo cultos, mesmo sendo homens com ética, com os valores morais, muitos ficaram sem emprego e não tinham do que viver. E o Japão, o governo central, queria inovar, criou universidades que não tinham. Até então, os senhores feudais é que mandavam na educação do feudo. Era ensinado o que eles queriam e como eles queriam. A partir daí, passou a ser diferente. Era o governo central que dava a linha, como fazer. E os samurais foram ficando no passado. E o governo fazia questão de não ter contato com eles e eles eram perseguidos. Como nós vamos ver agora, no que aparece no filme O Último Samurai. Quando um samurai vai à cidade, né? O filme é um filme romanceou os fatos, né? Mas a polícia realmente cortava o cabelo do samurai e o que não apareceu no filme, cortava o katana.